Oi pessoal, aqui é a Yuna. Ajude esse canal a crescer deixando seu like, comentando, se inscrevendo e comprando pelo link na descrição. Muito obrigado a todos. Agora vamos pro vídeo. Yanpanso é um gênero recorrente em diversos romances clichês coreanos. Normalmente a trama acompanha um protagonista inicialmente discreto imerso em um universo fictício. Nesta história a vilã é Canária Easter, nascida em uma família de aristocratas falidos mas que se tornou princesa devido aos planos da imperatriz. No palácio há dois príncipes. O primeiro é o protagonista da trama que nasceu como servo, e o segundo é o filho legítimo do imperador. O imperador a princípio pretendia nomear seu filho como herdeiro. Entretanto, a imperatriz temia que o primeiro príncipe escolhesse para esposa uma jovem de uma família influente, fortalecendo uma aliança. Para evitar isso, ela escolheu Canária. Na história original, Canária era extremamente ingênua. Ela aceitou ajudar a imperatriz e planejou se divorciar do primeiro príncipe para depois se casar com outro homem. Canária menosprezava constantemente as origens de sua sogra, desperdiçava sua fortuna em joias e usava seu título para praticar crueldades. Surge a pergunta: qual foi seu destino após isso? O próprio príncipe decretou sua sentença e ordenou sua execução, um desfecho justo para seus crimes. No entanto, algo inesperado aconteceu. O corpo de Canária foi possuído por outra alma. Agora a jovem enfrenta seu maior dilema. À sua frente, sentado na cama, está o protagonista da novela, seu próprio marido. Assim ela percebe que realmente foi transportada para um romance que já conhecia. Para seu desespero, despertou no corpo de uma personagem destinada a ser morta pelo protagonista. E naquele instante os dois estavam juntos no mesmo quarto. Apesar de tanto Canária quanto o príncipe terem apenas 12 anos, a menina não conseguia compreender o que os adultos esperavam de seus filhos. O impacto daquele lugar foi tão grande que ela chegou a esquecer a presença do príncipe, e apenas observou suas próprias reações diante da situação. Tentando amenizar o clima, cumprimentou o garoto e perguntou se poderia falar com ele, informalmente, já que tinham a mesma idade. O olhar de desgosto que recebeu a deixou perplexa. Era constrangedor perceber que o príncipe não se dava ao trabalho de esconder sua versão, embora fosse compreensível já que ele havia sido obrigado a se casar. Ela logo deduziu que seu pedido seria rejeitado, afinal era apenas a filha de um barão. O príncipe respondeu friamente que ela poderia fazer o que quisesse. O humor de Canária mudou instantaneamente e ela pulou na cama, satisfeita por finalmente poder descansar. Comentou com entusiasmo que o coração do príncipe já estava começando a se abrir para ela. O garoto a encarou surpreso com sua atitude inesperada. Canária não explicou nada e apenas se desculpou mentalmente, justificando que sua irmã mais velha nunca foi fã de crianças pequenas. Se cobriu com o cobertor murmurando que no fim o casamento poderia ser a solução para todas as suas preocupações. Ela perguntou ao príncipe se ele também iria se deitar, mas ele permaneceu em silêncio. Pensando nisso, concluiu que talvez o garoto estivesse nervoso por ser a primeira noite deles juntos. Afinal, dividir a cama com uma menina de 12 anos provavelmente o deixava desconfortável, vendo o príncipe apenas como uma criança. Canária sorriu e se ofereceu para cantar uma canção de ninar. Ele virou-se para ela exibindo uma mistura de raiva e incredulidade, e sem dizer uma palavra deitou-se de lado. Canária continuava sem entender sua reação. Sem expressão, ele virou-se de costas, deixando claro que não gostava de sua presença. Diante de tanta hostilidade, ela se sentiu um pouco ofendida, mas conseguia compreender sua desconfiança. Afinal, ele sempre foi vítima da imperatriz. Na história original, a imperatriz o maltratava constantemente. César sofria insultos sem poder revidar e enfrentava severas restrições financeiras. Até mesmo os presentes que recebia eram descartados por ordem da imperatriz. As empregadas nada podiam fazer diante daquela situação e ele tinha que suportar tudo sozinho. Sua infância foi marcada por solidão e exaustão. César só se tornou príncipe herdeiro após o término da guerra. O discreto príncipe emergiu como um herói, retornou à capital e conquistou o respeito do imperador. Mais tarde puniu Canária e a imperatriz por tudo o que sofreu e se casou com a protagonista da novela, a duquesa de Lancaster. Ao recordar os eventos da história, ela se entristeceu ao pensar em seu destino original que terminava com sua execução. Ela precisava agir de forma mais prudente do que a Canária original. Se tratasse César com gentileza a partir daquele momento, talvez conseguisse um divórcio amigável no futuro. Ainda se lembrava da sensação de seu corpo caindo no asfalto. Naquele mesmo dia morreu em um acidente de carro. Aos poucos começou a despertar ao ouvir uma voz chamando seu nome. César a chamou e perguntou se estava bem. Ao abrir os olhos, ela ouviu e sentiu uma forte dor de cabeça.
Sem pensar muito, apenas murmurou se poderia dormir só mais um pouco. Esfregando os olhos sonolenta, sentiu o toque dele em sua testa. César comentou que suspeitava que ela estivesse com febre. Ao refletir sobre isso, percebeu que suas bochechas estavam realmente quentes. Pelo visto, seu corpo jovem ainda não estava preparado para o casamento. Ele observou com uma expressão difícil de decifrar. Canária tentou tranquilizá-lo com um sorriso, dizendo que estava tudo bem e que não morreria apenas por causa de um resfriado. Apenas pediu que chamasse uma empregada para que pudesse trazer remédios. Ele respondeu minimamente sem dizer mais nada, apenas se virou e saiu do quarto. Com o passar do tempo, a febre aumentou e o sono tornou-se agitado. Canária tentou abrir os olhos, ciente de que precisava de remédio, mas logo adormeceu novamente, confiando que as empregadas acordariam na hora certa. Ainda não havia se acostumado a esse novo mundo. Depois de sofrer um acidente de carro, despertou dentro do universo da novela. Adaptar-se de imediato era impossível. Suas mãos tremiam ao perceber que não havia como voltar. A ideia de viver em um mundo completamente diferente assustava. Levou um ano para aceitar sua nova realidade e, quando finalmente começou a se habituar, recebeu uma proposta de casamento do palácio, assim como na trama original. Olhou para a carta e compreendeu que não havia como mudar o rumo da história. Precisava encontrar uma maneira de sobreviver dentro do enredo, mas não era simples. Seus pais prontamente deram sua filha de 12 anos em casamento. Ao chegar no palácio, foi recebida por empregadas hostis e estranhas. Naquele mundo não tinha amigos nem família. Era uma situação tão triste que fazia seus olhos marejarem. Tudo o que queria era voltar para seu antigo lar. De repente, vozes furiosas ecoaram pelo quarto. Alguém repreendia a empregada por não ter chamado um médico ou dado remédio à Canária. A barulheira fez sua cabeça latejar ainda mais. César voltou-se para ela e ordenou que se levantasse, caso não quisesse ser a princesa que morreu logo após o casamento. Enquanto tentava assimilar a situação, ouviu o príncipe dizer que se sua febre piorasse não havia dúvida de que morreria. Ela abriu os olhos e se perguntou se morrer ali faria retornar ao seu mundo. Suas mãos caíram ao lado do corpo enquanto pensava que talvez fosse melhor simplesmente desistir. No entanto, uma colher com remédio surgiu próxima à sua boca. Percebeu que era César quem a ajudava. As empregadas se ofereceram para fazer isso, mas ele as ignorou completamente. Canária não entendia por que ele estava agindo daquela forma, mas a expressão no rosto dele parecia deixar claro que ela não deveria morrer. Então tomou o remédio. Canária recuperou a consciência e abriu os olhos. Sentou na cama e olhou ao redor, finalmente despertando por completo. Ao virar, percebeu que César dormia sentado em uma cadeira ao lado da cama. A realidade atingiu e percebeu que ainda estava naquele mundo. Frustrada, caiu de volta no colchão. César acordou com o barulho e notou que ela também havia despertado. Comentou que ela dormiu profundamente depois de tomar o remédio. Ainda angustiada, ela murmurou que queria voltar. César perguntou confuso sobre o que ela estava falando, mas Canária se virou e disse que ele não entenderia. César levantou bruscamente, irritado com a resposta. Quis expressar sua indignação, mas foi interrompido por Canária, que simplesmente o agradeceu. Ele congelou, já que não esperava ouvir aquilo. Ela agradeceu por tê-la feito tomar o remédio, pois provavelmente teria morrido. Ainda deitada, ela questionou por que ele insistia tanto para que ela continuasse viva. A pergunta o pegou completamente desprevenido. Para César, ela não passava de um obstáculo. Por causa dela, ele perdeu a oportunidade de formar uma aliança com uma família influente. Então, por que parecia tão preocupado? Ele perguntou por que ela pensava daquela forma tão extrema. Canária se perguntou se ele havia lido seus pensamentos. César comenta que entendia que ela sentia falta de casa e que a vida no palácio era difícil e desconhecida, mas isso não significava que nunca mais poderia ver sua família. Seus pais poderiam ser chamados ao palácio a qualquer momento. Canária ficou surpresa, já que aquilo era o oposto do que esperava ouvir. César fala que, por mais complicada que a situação parecesse, ele não queria lidar com uma esposa morta em seu quarto. Canária levantou, tentando confirmar se ele falava sério. Mas ele já havia se virado para sair do quarto. Antes de sair, disse que dessa vez permitiria que Canária fizesse o que quisesse. Assim que o sol nascesse, ela poderia voltar para casa. Canária permaneceu imóvel, sem saber como reagir. Aparentemente, César interpretou suas palavras como uma afronta, como se ela estivesse desejando a própria morte e ele tivesse sido obrigado a intervir para salvá-la. Algo naquela ideia parecia tê-lo deixado visivelmente irritado. Agora ela refletia se deveria se desculpar com ele. De repente, alguém bateu na porta. Canária pensou que talvez fosse César,
mas as empregadas do palácio entraram no quarto, se inclinaram e pediram desculpas à princesa. Uma delas explicou que, como acreditavam que era apenas um resfriado leve, julgaram que seria desrespeitoso acordá-la, se desculparam reconhecendo que haviam cometido um erro grave. Canária não se comoveu, já que sabia que as empregadas estavam mentindo. Na verdade, não queriam se dar ao trabalho de servi-la corretamente. A maioria delas era leal à imperatriz. Como a princesa escolhida não possuía valor para elas, seu tratamento era negligente. Se o filho da imperatriz se tornasse o herdeiro do trono, uma jovem de uma família sem prestígio como ela seria facilmente descartada do palácio. Mas a negligência das empregadas e o fato de terem permitido que sua febre se agravasse eram falhas inaceitáveis. Canária refletiu sobre qual deveria ser sua atitude. Ela desejava uma vida pacífica e um divórcio tranquilo, mas ceder agora significaria perder qualquer resquício de respeito. Então chegou a uma decisão e ordenou que erguessem a cabeça. Elas ficaram aliviadas, supondo que o problema havia sido resolvido, mas em seguida Canária bateu na cabeça das servas. Ela não podia simplesmente aceitar essa situação passivamente. Observando a surpresa nos rostos, ela compreendeu que esperavam um perdão fácil após suas palavras gentis, mas ela declarou que a negligência delas quase resultou na morte de uma integrante da realeza. Embora soubesse que no futuro não passaria de uma peça no jogo político, estava determinada a fazer valer sua posição. Canária afirmou que levaria o ocorrido diretamente à imperatriz e que seria ela decidir o castigo delas. As empregadas continuaram implorando por seu perdão, mas ela ignorou, falando que sua cabeça doía e que saíssem do quarto. Elas saíram e quando tudo terminou, Canária sorriu admirando a força da influência da imperatriz, mas não demorou para que seus pensamentos se voltassem para questões mais importantes. Então começou a planejar seus próximos passos. Após algum tempo foi realocada para outro quarto a pedido de alguém. Um servo entregou apressadamente um pergaminho contendo a programação do príncipe César. Ela agradeceu discretamente e pegou o documento. Analisou as informações com atenção e percebeu que ele teria um treino de esgrima ao meio-dia. Ficou satisfeita, já que isso se encaixava perfeitamente em seus planos. Em seguida instruiu Anne, sua empregada, a avisar o chefe para preparar um sorvete de frutas antes do jantar, e ordenou que tudo fosse organizado para uma saída imediata. Anne hesitou, perguntando qual seria o destino da princesa. Após tomar um gole de chá, ela declara que faria uma visita ao palácio da imperatriz. A empregada ficou surpresa e se perguntou sobre o motivo da ida repentina. Mas Canária apenas respondeu com um sorriso, afirmando que precisava prestar seus cumprimentos à imperatriz. Ao chegar no local, foi recebida pela imperatriz, que mencionou que soube de sua enfermidade e perguntou se já havia se recuperado. A princesa respondeu que ainda sentia certa fraqueza, mas considerava essencial respeitar a tradição dos cumprimentos matinais. A mulher notou que ela era bastante cortês para sua idade e afirmou que puniria as empregadas irresponsáveis pelo ocorrido. Canária questionou qual seria a punição. A imperatriz declarou que ficariam presas por alguns meses. Ela não esperava que a mulher punisse tão severamente suas próprias espiãs. Ela teve uma ideia e disse que poderia ser mais útil e fornecer informações sobre César melhor do que as empregadas. A imperatriz sorriu, perguntando que tipo de informação seria essa. Canária questionou se ela sabia que César faltava às aulas. Ela confirmou, mas não se admirou em como a menina havia descoberto isso tão rapidamente. Canária estava confiante, pois havia lido a novel. Então perguntou se a imperatriz sabia o que César realmente fazia. A mulher respondeu que ele apenas se escondia para evitar os estudos. Porém, a princesa afirma que isso não era verdade e explicou que César não estava apenas fugindo, como também saía do palácio. Era evidente que a imperatriz controlava a educação do príncipe em segredo. Todos os tutores eram escolhidos por ela e não lhe ensinavam como deveriam. Por isso ele frequentemente escapava das aulas e dos espiões da imperatriz. Todos chamavam o príncipe de incompetente e preguiçoso. Enquanto isso, ele atravessava a floresta densa e escalava uma colina. Ao chegar, foi recebido por um homem que lhe ofereceu uma capa. Ele cumprimentou o príncipe fugitivo e comentou que naquele dia ele havia se atrasado. César comenta que a vigilância sobre ele havia aumentado, mas no final não fazia diferença, pois era fácil despistá-los. Os dois então seguiram adiante, pois os outros já estavam esperando. Na realidade, ele se encontrava com mercenários que no futuro se tornariam seus cavaleiros. Por causa disso, desenvolveu habilidades como guerreiro em segredo, e durante a guerra conquistaria a admiração de todos. Canária decidiu utilizar parte de seus conhecimentos quando a imperatriz questionou os motivos das saídas do príncipe.
Afirmou que ele treinava esgrima com mercenários em vez de um instrutor oficial. A mulher relaxou convencida de que isso não seria relevante para o futuro dele, mas percebeu que Canária possuía informações que nem os criados conheciam. Sabendo que não podia revelar ter lido a novel, ela se justificou dizendo que César era apenas uma criança de 12 anos, mas a imperatriz duvidava que ele tivesse se aberto tão facilmente, contado tudo à menina apenas por sua gentileza. Essa suspeita fazia sentido. Devido à vigilância constante da imperatriz, ele não confiava em ninguém com facilidade, mas Canária garante que poderia servir como seus olhos e ouvidos, e se falhasse a imperatriz poderia simplesmente descartá-la. A mulher comenta que ela era mais ambiciosa do que imaginava e pergunta o que a menina desejava em troca. Canária revela que gostaria de viver rodeada de luxo. Não queria ser apenas uma peça descartável e muito menos passar o resto da vida como esposa de um príncipe ignorado até pelos próprios servos. Por isso estava determinada a mudar esse destino. A imperatriz comenta que a menina lhe lembrava sua própria juventude. Canária então lembrou que Eugênia havia nascido em uma família aristocrática sem grande influência. Seu objetivo sempre foi se tornar a mulher mais poderosa do império. Por isso casou com o imperador e aspirava a ser mãe do próximo governante. A imperatriz declarou que gostava de sua ousadia e concedeu permissão para partir. A princesa se curvou respeitosamente e agradeceu. Antes que saísse, Eugênia questionou como gostaria de punir as empregadas e Canária sugeriu que elas fossem expulsas do palácio. Algum tempo depois, sentada à mesa, pediu que sua empregada Anne trouxesse doces. Comentou que em breve resolveria outro assunto pendente. Agora que o problema com as servas havia sido resolvido, decidiu que era hora de encontrar César. Após algum tempo chegou ao campo de treinamento do príncipe, sentou sob uma toalha cercada por doces e chá e ficou observando. Ele aparentava estar visivelmente entediado com seu instrutor. Canária se perguntava por que ele simplesmente não fazia uma pausa para provar alguns bolos. Até que a aula finalmente havia terminado, sem hesitar chamou por César e o cumprimentou. O príncipe se aproximou e questionou o que ela estava fazendo ali. Ela respondeu que estava ajudando ele a alcançar a grandeza. Diante de seu olhar impassível, ela riu falando que não levasse tão a sério. Convidando para sentar ao seu lado, explicou que queria apenas esclarecer o mal-entendido entre eles. Afinal eram casados. Ofereceu um doce falando que precisava conversar sobre o que havia ocorrido no dia anterior. Disse que não estava culpando ele por tê-la salvado e que realmente desejava viver muito tempo. Para ela parecia que César a detestava porque a imperatriz a havia escolhido como sua esposa, e isso a incomodava profundamente. Suas palavras o pegaram de surpresa. Ele repetiu que se tratava apenas de não querer se livrar de um cadáver em seu quarto. Canária sorriu pensando que apesar das palavras duras, César tinha uma personalidade bem mais complexa. Por esse motivo, era difícil afirmar com certeza se ele realmente teria deixado que ela morresse. Ela perguntou se ele estava irritado. César respondeu de forma firme que não e acrescentou que também não a odiava. A princesa ficou surpresa com essa confissão. Ela sorriu e concluiu que César, como herói da trama, era bondoso demais para seu próprio bem. Olhando para ele, mencionou que antes de vê-lo tinha ido prestar reverência à imperatriz. Ao ouvir isso, César ficou em silêncio. Canária sussurrou em seu ouvido, perguntando se ele estava praticando esgrima fora do palácio. César virou-se bruscamente para ela, que acrescentou que a imperatriz já estava ciente de seus movimentos. Aconselhou ele a disfarçar suas verdadeiras habilidades, pois em breve seria monitorado cada vez que saísse do castelo. Com um sorriso se afastou e pediu que levasse suas palavras a sério. César disse que não entendia suas intenções e nem por que ela pensava tanto antes de agir. Canária afirmou que era sua esposa, então sempre estaria ao seu lado. César ficou surpreso sem saber o que responder. Mais tarde, Al atravessou a floresta junto de seu companheiro Miller. O mercenário e seu amigo mais fiel quis saber no que ele estava refletindo. O príncipe respondeu que sua esposa Canária havia dito que estava ao seu lado. Miller comenta que isso provavelmente era uma ordem direta da imperatriz. César suspirou concordando. Ele sabia que a notícia de seu casamento já havia se espalhado por todo o império. Canária se tornou sua esposa por causa dos planos da imperatriz. Essa decisão servia para impedir que ele se unisse à duquesa de Lancaster, pois era uma jovem de família poderosa e assim não poderia mais ser ignorado. Já o barão Easter acumulava uma dívida enorme, que provavelmente foi reduzida após o casamento de sua filha com ele. Canária era apenas uma garota que foi vendida ao palácio para pagar as dívidas da família. César a observava atentamente sem saber se ela era aliada da imperatriz ou apenas uma vítima das circunstâncias. Ela havia declarado que ficaria ao lado dele, mas ainda não estava claro se dizia a verdade. De repente Miller alertou que estavam sendo seguidos. Os dois partiram em disparado, escolhendo um caminho alternativo para despistar. O príncipe lembrou do aviso de Canária sobre como seria vigiado a partir de agora, e percebeu que ela realmente estava certa.
2 semanas após a imperatriz apresentar Canária ao segundo príncipe, a jovem apertava suavemente as bochechas de Noah. Ele alegou que já não era mais um bebê. Canária concordou que 10 anos era uma idade considerável. Ela não acreditava como poderia ser filho da imperatriz. Como não havia outras crianças no palácio, pediram que Canária ficasse responsável. Ela perguntou se gostaria de pintar um livro ilustrado, mas Noah lembrou que tinha apenas 2 anos a menos que ela. Canária sugeriu visitar César, o que deixou Noah interessado, mas hesitou dizendo que seu irmão estava tendo uma aula. Canária garantiu que César frequentemente fugia das aulas e se escondia por aí. Noah perguntou como ela tinha certeza. A princesa explicou que era esposa dele, o que deixou ele admirado. Então decidiram procurar César. Antes de sair, Canária ordenou que as empregadas acompanhassem de longe. A mulher concordou hesitante. Desde que perceberam o apoio da imperatriz com ela, passaram a tratá-la melhor. Ela sentiu alívio pela situação atual. Ao chegaram no jardim externo, Canária jovem se aproximou de uma árvore e chamou por César. Ela sabia que ele estava lá apesar de sua tentativa de se manter oculto. Sugeriu que Noah o chamasse. Ele se perguntou como César havia subido tão alto e Canária comentou que o príncipe era realmente impressionante. Noah então chamou por seu irmão com entusiasmo. Imediatamente ele aterrissou no chão. Se virou ao ouvir a voz animada do irmão, que correu até ele e o abraçou com alegria. César respondeu com um leve afago na cabeça do garoto. Na história original, os irmãos eram muito próximos. Apesar da aversão da imperatriz por César, Canária se comoveu ao notar que o príncipe ainda tinha carinho por Noah. Ao perceber o olhar dela, César protegeu o irmão e comentou que a jovem parecia uma predadora. Noah fala para César que quer brincar com Rabi. Canária fala que também queria ver o cachorro. Os dois têm olhares brilhantes e ansiosos. Então seguiram até Rabi, o cachorro branco que o príncipe criava, antes que pudessem acariciá-lo. A empregada avisou que César precisava se preparar para a sala comum. Ele respondeu que não queria ter aulas hoje, mas a mulher esclarece que hoje era o dia de compartilhar o quarto. Ambos haviam esquecido do compromisso. Segundo a tradição, uma vez por mês precisavam dormir no mesmo quarto. Noah perguntou o que isso significava. Canária tentou explicar que era algo que precisavam fazer. Noah, achando que era divertido, perguntou se poderia participar. Canária olhou para César esperando por ajuda, mas ele apenas desviou o olhar fingindo não ter escutado. A noite caiu e os dois estavam na mesma cama. Canária perguntou se ele já estava dormindo. César respondeu friamente que estava cansado e não queria conversar. Ele adormeceu e Canária percebeu que dormia tranquilamente. Ela virou-se perguntando como poderia ser mais amável. Dias depois, Canária decidiu avançar em sua estratégia para ter um divórcio tranquilo. Precisava se aproximar de César, então fez um plano para ter um encontro acidental enquanto fugia do palácio. No entanto, César não apareceu como esperado. Mas ele a surpreende perguntando o que ela fazia ali. Ela fala que também queria sair do palácio por um tempo. Diante do seu silêncio, ela afirmou que não insistiria caso não quisesse. Ele perguntou como ela sabia que ele fugiria naquele dia. Canária comenta que simplesmente esperou ali por alguns dias. César ficou surpreso e pediu que ela prometesse não causar problemas. Ela aceitou sem hesitar. Ele segurou sua mão dizendo que não deveria se perder. Ela percebeu que ele andou devagar para que ela pudesse observar. Ela se distraiu ao ver Batatas Tornado e se aproximou. Ao chamar César para experimentar, percebeu que ele havia sumido. César também percebeu que não segurava mais a mão de Canária. Soltou por um momento ao notar um aristocrata que poderia reconhecê-lo. Pensou que errou ao trazer ela. Miller se aproximou perguntando por que estava parado e que iam à reunião com os mercenários. César acompanhou Miller, mas não parava de pensar que deixá-la sozinha ou em apuros o incomodava. Ele então parou chamando por Miller. Enquanto isso, Canária estava sentada no chão. Se perguntava se deveria ir até os guardas, mas tinha certeza que César viria buscá-la. César chamou seu nome ofegante, repreendeu porque ela não procurou os guardas, e que sua ausência poderia ter causado um grande alvoroço no palácio. Mas Canária falou tranquilamente. Ele voltou para buscá-la. César questionou se ela não pensou que talvez não conseguisse encontrá-la. Canária respondeu que era impossível, já que acreditava nele. César ficou sem palavras diante dela. Naquele momento, Canária não sabia que já havia cruzado o rio que protegia o coração de César. Enquanto se afastavam, um dos 4 mercenários perguntou se aquela garota era o motivo da ausência de César. Miller sorriu, falando que poderia existir várias razões. 5 anos se passaram desde que Canária começou a viver no palácio. A essa altura já havia se acostumado à rotina dali. Noah comenta que havia perdido mais uma vez para ela, e admite que nunca foi muito bom em esportes. Enquanto descansam, ele perguntou se ela sabia sobre o ataque de bárbaros na fronteira sul. Canária deduziu que ele se referia à convocação de César. Ela já sabia, pois César completaria 17 anos.
e segundo a história ele seria enviado ao campo de batalha por ordem da imperatriz. Ela pede para que Noah não fique angustiado, mas ele não consegue evitar sua preocupação. Canária fala que deve confiar no irmão, pois poderia se tornar um herói nessa guerra. Noah comenta que ela era otimista demais, mas a verdade era que César precisava partir, lutar e retornar como herói como acontecia na história original. Não podia dizer isso diretamente, então apenas pediu que Noah confiasse nela. À noite os dois dividiram o quarto. Desde aquele passeio fora do palácio a relação entre eles melhorou, não como um casal mas como amigos de longa data, mas estava frustrada já que César sequer lhe contou sobre sua partida. Ela comenta que tinha ouvido sobre sua ida para a guerra. César hesitou e pensou em perguntar como ela sabia. Canária afirmou que já sabia disso há tempos e como esposa deveria ter sido informada da partida do próprio marido. César não queria esconder, apenas não queria preocupá-la. Canária respondeu que não ficaria preocupada, deixando César um pouco abatido. Percebendo o mal-entendido, explicou que não estava preocupada pois tinha certeza de que ele voltaria são e salvo, e que vai fazer uma túnica roxa para quando ele voltasse vitorioso. César riu dizendo que apreciava o gesto, mas duvidava das habilidades dela com a costura. Canária sabia que era provocação, mas era triste que César estava prestes a ir para a guerra ainda tão jovem. Na história o protagonista sempre vence, mas não sem muito sofrimento. Ela se aproximou e o abraçou dizendo que não se preocupasse pois tudo ficaria bem. Ela notou que os ombros dele estavam rígidos e ofereceu uma massagem. César corou e se afastou apressado. Canária ficou confusa questionando o motivo de sua partida, mas César apenas saiu do quarto sugerindo que ela fosse dormir primeiro. Canária se perguntou se ele estava chorando ao notar suas orelhas avermelhadas. César negou firmemente, e ela lembrou de que negações exageradas costumavam indicar o contrário. Então concluiu que ele estava nervoso por ainda ser um garoto, e falou que iria dormir. Enquanto isso César ficou parado do lado de fora, seu rosto tomado por um rubor intenso de vergonha. Certa noite foi realizada uma festa para celebrar as futuras vitórias do príncipe. César partiria para a guerra e poderia não voltar, então organizaram uma comemoração. A lógica do palácio era completamente absurda, mas Canária não podia fugir. Como princesa era obrigada a estar presente. Após um tempo na festa sentou-se sentindo exausta. Tudo parecia excessivamente complicado. Sempre achou estranho como os nobres evitavam falar de forma direta, mas naquela noite, isso parecia ainda mais evidente. Se César morresse no campo de batalha, ela teria que abandonar o palácio. Por isso os aristocratas já não faziam questão de serem gentis com ela. César conversava com os soldados. Enquanto isso Canária só queria ficar em paz. Seu maior problema havia surgido. Era a protagonista da novela Grace Lancaster. A jovem percebeu que Canária não parecia preocupada com a partida do marido. Comentou que queria ser como ela. Soava como elogio, mas os aristocratas nunca falavam sem um duplo sentido. O que Grace realmente queria dizer era que Canária não deveria se sentir segura tão cedo. A princesa apenas sorriu e respondeu que confiava em César para resolver tudo. Grace comentou que Canária era otimista demais, insinuando que era ingênua. Cansada de manter as aparências, a princesa tentou se afastar, mas Grace continuou e disse que havia prometido a próxima dança ao primo, sugerindo ter conexões poderosas mesmo sem ninguém perguntar. Em seguida Grace foi dançar, deixando Canária para trás. Canária recebeu a resposta de sua carta. Enquanto observava as árvores, ela refletia sobre o significado das palavras de César. Não compreendia por que aquelas plantas a faziam pensar nele, mas concluiu que perguntaria quando ele retornasse. Ela pediu ao soldado que informasse ao príncipe que havia recebido um presente e lhe desejava o melhor. O homem assentiu e antes de partir ela perguntou seu nome. Ele respondeu que era Laia Barnil. Naquele momento ela reconheceu o nome. Sabia que era um dos companheiros mais próximos de César na guerra. Ao perceber que podia confiar nele, sugeriu que dessem um passeio, querendo saber mais sobre seu marido. Enquanto caminhavam pelo jardim, Canária comentou que escrevia cartas com frequência, mas raramente recebia resposta. Perguntou como o príncipe estava. Laia respondeu de forma seca que Sua Alteza estava bem. Ele era uma pessoa de confiança, mas sentia que era difícil conquistar sua abertura. Ela insistiu para que desse mais detalhes sobre o príncipe. Laia falou sobre os feitos de César no campo de batalha. Mas Canária o interrompeu explicando que queria saber sobre a vida cotidiana do príncipe. Perguntou como ele se sentia quando algo não saía como planejado. No entanto, Laia fez uma reverência e respondeu que Sua Alteza havia ordenado que assuntos pessoais não fossem discutidos. Canária fez um bico de insatisfação. Decidiu ir direto ao ponto. Ela sussurrou para Laia que ela ia contar um segredo absoluto. Laia ficou visivelmente tenso. Canária continuou, afirmando que Bran Ismar estava traindo o príncipe e repassando informações ao inimigo. Laia ficou indignada
indignados clamando que isso não podia ser verdade pois Bran servia ao príncipe desde criança. Canária o encarou e perguntou se ele confiava mais em um simples soldado do que na esposa do príncipe. Sem dar tempo para ele responder, ela disse que em todo caso deixaria que César decidisse por si mesmo, mas em troca exigia que Laia levasse essa informação até ele. Explicou que todas as cartas enviadas do palácio eram monitoradas pelas empregadas, mas que confiava nele. Afirmou que o príncipe poderia decidir se acreditava ou não naquilo. Laia hesitou, mas entendeu que não tinha escolha. Murmurou que levaria a informação até ele. Canária sorriu acreditando que César a escutaria. Quando Laia partiu, ela voltou sua atenção às árvores que havia recebido. Perguntou à empregada se caberiam no jardim externo. Ao saber que não havia espaço suficiente, pensou no que fazer com o restante. Teve uma ideia e comentou que talvez aquelas árvores tivessem sido destinadas ao palácio do príncipe. Anne ficou inquieta e respondeu hesitante que Sua Alteza não havia mandado nenhuma árvore para lá. Canária ignorou o comentário e afirmou que seria plantado no palácio do príncipe. Anne estremeceu. Assustada, Canária percebeu sua reação e perguntou o que havia acontecido. Anne perguntou se ela pretendia ir ao palácio do príncipe naquele momento. Canária assentiu. Afinal não tinha nenhum outro compromisso para aquela noite. Anne desviou o olhar. Canária teve um mau pressentimento. Mesmo com o mestre ausente, as despesas deveriam ser rigidamente controladas. As empregadas eram responsáveis por manter o palácio. Canária chegou ao palácio de César e ficou espantada com o estado de abandono do local e das terras ao redor. Ela reclamou que aquelas pessoas estavam muito à vontade. Ao entrar no escritório, pegou os registros financeiros. Questionou o desfalque nas finanças. Noah concordou que a situação era realmente grave. Canária agradeceu pela rápida chegada dele. Diante do tamanho da fraude, ela sabia que alguém poderoso protegia os envolvidos. Parecia que todos ali apostavam na morte do príncipe. As empregadas insistiram que não sabiam de nada. Noah questionou se estavam afirmando que os responsáveis pela segurança do palácio não sabiam de nada. Canária se surpreendeu, pois as palavras de Noah eram carregadas de arrogância. Elas disseram que todas as decisões financeiras passavam pelo barão Sépia Junho e que ele estava ausente. Noah determinou que até a resolução do caso o barão perderia sua autoridade na administração do palácio, e sugeriu que Canária ficasse responsável agora. Ela questionou por que ele a escolheria para isso. Noah fala que é o dever da esposa cuidar da casa do marido. Ela diz que não entende, mas Noah rebate que ela havia conseguido identificar as falhas nos relatórios. Canária agradeceu pela confiança, mas sugeriu que ele mesmo assumisse o controle. Noah ironizou, dizendo que seria lamentável se ela pensasse que ele não tinha seus próprios deveres. Ela ficou sem palavras, reconhecendo que ele estava certo. Canária assumiu a administração financeira do palácio de César. Questionou por que havia uma rachadura no vidro se fazia apenas um mês que os vidros venezianos haviam sido instalados. A emprega hesitante respondeu que o cachorro do palácio era o responsável. Mas a desculpa não fazia sentido. Canária determinou que qualquer vidro quebrado fosse substituído pelos venezianos e removesse as árvores secas. Afirmou que retornaria em uma semana para inspecionar tudo, inclusive o sótão. Mesmo sem César presente, o palácio dele deveria continuar imponente para preservar sua reputação. Canária pensou que sua tranquilidade acabou e César precisaria reconhecer o esforço que estava fazendo. Mais tarde, a imperatriz soube que Canária estava administrando o orçamento do príncipe. Canária sabia que esse momento chegaria. Após uma investigação rápida, descobriu que o barão Sépia Junho era aliado da imperatriz. Canária pediu desculpas por ter interferido, mas afirmou que se houvesse rumores de que o palácio do príncipe estava em decadência, prejudicaria a reputação de sua majestade. Torceu para que Eugênia acreditasse. A imperatriz refletiu que de fato o barão era ambicioso demais e havia ultrapassado seus limites. Com isso, Eugênia não se opôs ao fato de Canária estar no controle do palácio de César. Ao sair, pensa que o palácio é um verdadeiro campo de batalha. E no quanto queria sair dali o mais rápido possível, ela desejava que César que voltasse logo. Naquela mesma noite, na fronteira sul, o soldado segurava um pássaro em suas mãos, amarrou uma mensagem na ave e a soltou no ar. De repente, uma flecha atingiu a ave. O soldado ficou chocado com o que estava acontecendo. César então ordenou que Miller pegasse a carta que o pássaro carregava. O soldado ficou surpreso. Questionou o motivo da presença do príncipe. César abriu o bilhete e viu que o conteúdo mencionava seu ferimento no ombro. Laia ficou furioso, pois a lesão do príncipe era um segredo militar de extrema importância. O soldado caiu de joelhos suplicando por clemência. Perguntou o que poderia fazer para compensar seu erro. César não podia permitir que uma ameaça como aquela continuasse existindo. Não sabia quando poderia traí-lo novamente, então com um único golpe preciso executou o traidor. Ordenou que Hans fosse exposto como advertência aos demais.
Voltou-se para Laia e perguntou se ele ainda acreditava que sua esposa era apenas um fantoche da rainha. Laia respondeu que ainda era cedo para baixar a guarda e que Brans poderia ter sido apenas um peão usado para ganhar sua confiança. César refletiu sobre suas palavras, então comentou que passou 5 anos ao lado de Canária e confiava nela. Laia insistiu que ela poderia estar fingindo todo esse tempo. César perdeu a paciência e advertiu que se Laia insultasse sua esposa novamente não sairia impune. Percebendo a gravidade da situação, Laia recuou e pediu desculpas. César se afastou tentando se convencer de que aquilo não passava de paranoia. Repetiu para si mesmo que não podia ser verdade. Já fazia meio ano desde que Canária começou a administrar o palácio. Apesar dos desafios, sua vida seguiu um ritmo estável. Ela não sabia se deveria continuar levando tudo com tanta tranquilidade. Enquanto César seguia vitorioso no campo de batalha e Noah estava ocupado, Canária se perguntava se deveria continuar frequentando reuniões sociais com um sorriso forçado ou esperar a hora certa para se destacar. Ela pediu desculpas mentalmente aos contribuintes, pois se via como uma vilã, destinada a ser substituída por uma esposa mais capaz. Por ora decidiu viver discretamente. Anne perguntou o que ela estava fazendo. Canária voltou à realidade percebendo que seus pensamentos divagavam. Pensou que seria bom ter um amigo para conversar. Embora houvesse algumas damas nos eventos, sabia que todas só queriam se aproximar da imperatriz. Ela desejava uma amizade sincera. Uma pétala pousou em sua mão e ela ergueu o olhar. Diante dela estavam as árvores que César havia enviado. As flores rosadas desabrochavam entre as folhas. Ela percebeu que era isso que ele queria dizer ao mencionar que aquelas árvores a faziam lembrar dele. Canária achou curioso que alguém tão severo quanto César tivesse esse tipo de pensamento. Imaginou sua expressão ao escrever aquela carta e riu com a ideia. Anne achou que a princesa estava especialmente estranha naquele dia. No fim do outono, após a colheita e antes da chegada do inverno, o Império promovia um torneio anual de caça. Canária não entendia a necessidade de algo tão grandioso. Assim que desceu da carruagem, foi prontamente saudada por Grace, que comentou sobre sua chegada antecipada e perguntou se estava tudo bem. Canária gritou internamente ao perceber que havia cruzado com aquela garota novamente. Questionou se havia algo com o que deveria se preocupar. Grace respondeu que deveria ser maravilhoso ter um marido que vencesse uma guerra atrás da outra. Canária disse que estava satisfeita com tudo e só aguardava o retorno do primeiro príncipe. Ela notou que Grace estava trajada como uma caçadora. Comentou que parecia que as damas também participariam da caça. Grace confirmou afirmando que apreciava atividades ao ar livre. Perguntou se Canária gostaria de participar. Ela respondeu imediatamente que nem pensar. Mesmo sabendo cavalgar, afirmou que não tinha a menor vontade de abater criaturas fofas como cervos e raposas. Grace apenas assentiu sem demonstrar opinião. Ao lado, uma voz masculina soou elogiando Lady Lancaster por sua beleza deslumbrante. Sem hesitar, Grace respondeu que ouvia isso com frequência. Canária ficou surpresa com a naturalidade com que ela lidou com o elogio. O homem então declarou que queria presenteá-la com a pele mais bela que caçasse naquele dia e perguntou se Lady Grace aceitaria sua oferta. Ela recusou, dizendo que ela mesma pretendia capturar a raposa mais bela. Acrescentou que então seriam rivais. Para encerrar a conversa, mencionou que se encontraria com William quando a competição começasse. Visivelmente frustrado, o homem se afastou. Canária sussurrou para Grace perguntando se o nome dele não era outro. Grace respondeu que se tratava de Alex Brussels com um tom de desdém. Disse que ele era como uma sanguessuga insistente, que a perseguia sem parar apesar de estar noivo. Canária ficou indignada ao descobrir que ele era comprometido. Grace acrescentou que um homem da idade dele era comum já estar noivo, mas que alguns simplesmente não se controlavam diante de uma mulher bonita. De repente, Canária se lembrou de algo. Perguntou se a noiva dele não era Lady Elizabeth da família Jabert. Grace confirmou, dizendo ela estava furiosa com a infidelidade de Alex. Se continuasse assim, o noivado logo seria rompido. Canária fala que esses cafajestes não pensavam nas consequências, desfaziam um compromisso e logo corriam atrás de outra. Grace exclamou que era exatamente isso que queria dizer. No mesmo momento, ambas perceberam que ainda não tinham intimidade para tal gesto e rapidamente se afastaram. Uma trombeta soou e Canária percebeu que o torneio de caça estava prestes a começar. Grace se despediu afirmando que precisava se preparar para a disputa. Sozinha novamente, Canária percebeu que fazia tempo que não tinha uma conversa tão animada. Teve um pensamento inesperado de que talvez elas pudessem ter sido boas amigas, se não fossem a heroína e a vilã. Deixa nos comentários seu momento preferido e se querem parte 2. Para mais vídeos como esse, basta curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Vocês também podem apoiar o canal se tornando membro. Obrigado a todos.